Olá a todos! Estamos aqui para falar um pouco sobre visual music ou música visual. Por um lado, trata-se de uma forma cultural com uma história particular. Por outro, de um conceito com uma tradição própria. Formas culturais podem ser pensadas como vasos que se desenham no tempo e o recebem, dão forma ao tempo, o tornam tangível. Pensá-las exige conectá-las em todas as direções possíveis, passado, presente e futuro. Isso não é linear. Perguntaram a William de Kooning quais os pintores do passado que o haviam influenciado. Ele respondeu: ninguém me influenciou. Eu é que influencio o passado. As formas culturais do presente mudam o modo como vemos o passado. E não apenas o passado, mas também o presente e o futuro. Assim, olhar o passado não é apenas encontrar linhas históricas, mas também repensá-las. Olhar o presente é um desafio. Nós estamos imersos nele, ele nos faz e nós o fazemos. E o futuro? Glauber Rocha dizia que a história é muito rápida, é um desespero lisérgico. Conectar as formas culturais do presente com o futuro é entender quais as utopias ali incubadas, quais as direções que aparecem possíveis a partir daquele ponto singular do desespero lisérgico da história do mundo. Bom, se as práticas artísticas têm a potência de operar essas sínteses que explodem e coagulam o tempo, o mesmo se passa com os conceitos. Por isso, Gilles Deleuze dizia que o papel da filosofia era criar conceitos. Aqui também a criação muda o mundo e permite ressignificar tudo aquilo que vivemos, pensamos e sonhamos. Muito bem, formas culturais são formas temporais tangíveis, conceitos são as formas tangíveis do pensamento. Então, o que significa nessa visada trabalhar com as formas e o conceito de visual music aqui, agora, no Brasil? As narrativas dominantes falam dos projetos de teclados de cores desde o século XVIII na França. Infalivelmente, falam dos filmes experimentais feitos na Alemanha nas décadas de 20 e 30, por Hultmann, Egerin, Richter, Fischinger, nos Estados Unidos pelos irmãos Whitney, Smith, Belson, Brackett, falam de Pellegrini e seus lasers, de Melier and Beauty e de Wilfred e suas Lumia, de McLaren no Canadá, de Leinlein na Austrália, de Scriabin na Rússia, mas nenhuma dessas narrativas internacionais menciona as contribuições de artistas latino-americanos ou brasileiros, como o Abraham Palatinic e o Jorge Antunes. Então, né? E o que é visual music, afinal? Nessa narrativa consagrada, são proposições artísticas que buscam dar às imagens o caráter abstrato e dinâmico da música, ou então dar à música um transbordamento visual. Entretanto, definições de práticas artísticas não se estabelecem nesse Olimpo inatingível do pensamento. É uma via de mão dupla. Os conceitos alimentam os processos artísticos que transformam a definição de arte. Então, como restringir o conceito de música aos instrumentos convencionais depois do século XX? Não dá, né? Assim, mais produtivo do que definir é partir do conceito de visual music, tentar aplicá-lo a diferentes obras, tentando pensar o que delas se revela quando pensadas assim. O grande Hélio Oiticica já dizia no final dos anos 70, o que faço é música. E o que nós vamos tentar fazer hoje é apontar possibilidades para a construção de uma narrativa da visual music a partir do conceito brasileiro, olhando trabalhos que conectam música e visualidade de maneira original e que, pensados como música visual, se mostram de modo diferenciado, permitindo reconfigurar e enriquecer as possibilidades desse conceito. Então, podemos ir, eu queria chamar o nosso amigo aqui, Dino Vicente. Para todos. Bom, depois dessa breve e precisa explanação do Basbal, eu vou propor aqui a gente conversar sobre Tubarões Voadores. Em 1984, Arrigo Barnabé lança seu segundo LP, Tubarões Voadores, nome da faixa de abertura do disco. Esse LP vinha acompanhado de um encarte, uma história em quadrinhos, desenhada e ilustrada pelo Louis G. O universo dos quadrinhos inúmeras vezes cruzou o da música. Isso, de certa forma, continua acontecendo, né? Alguns exemplos, né? Ou na forma de capa, esse aqui também do Robert Crumb, que também era músico, né? Ele aqui. E temos aqui o Tubarões Voadores.
existe também a questão de animações, né? Yellow Submarine do Beatles ou The Wall do Pink Floyd são uns exemplos mais ou menos recentes. Mas o diferente no caso aqui é que a história completa acompanhava o LP no encarte. Isso, vocês vão poder ver algumas ilustrações. E o Arrigo decidiu escrever uma partitura onde cada compasso da música correspondia a um quadrinho. Mas a partitura se tornou tão complexa, com fórmulas de compassos irregulares, mudança de andamento e timbres, que seria muito trabalhoso e oneroso, né, gravar isso de uma forma convencional, não impossível. Uma outra forma, uma outra solução seria sequenciar essa música de uma forma que um aparato eletrônico pudesse executá-la. E é aí que eu entro nessa história. Como eu já vinha trabalhando com sintetizadores, aparatos analógicos e digitais, eu e o Arrigo fomos apresentados e partimos para essa empreitada. Para isso usamos um primitivo sequenciador de 256 passos. O que é isso, né? Era assim, ó, uma nota, um passo, duas notas, dois passos, uma pausa, um passo, uma nota mais longa, dependendo da duração, vários passos. E aí era muito fácil lotar a memória do sequenciador, né? Então a solução foi gravar isso tudo por parte e salvando em data num gravador cassete especial para isso, e depois recuperar, remontar todas essas passagens, né? Passamos dias, talvez semanas fazendo isso, foi muito divertido. Era uma maneira nova de fazer, e a gente estava encantado com o processo e se divertindo muito. Para depois no estúdio a gente passou tudo para uma fita de 24 canais, onde o Arrigo pôde cantar, declamar, o Louis G fazer os gritos de horror e dor, e a Vânia cantar. Tempos depois eu descobri que o Will Eisner, autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e teórico, propõe o nome de arte sequencial, em contraponto ao comics. E o que estavam fazendo era justamente sequenciando a música. Vamos ver e ouvir do que se trata Tubarões Voadores. O vídeo que vocês vão ver agora não faz parte da obra original, é uma das possíveis leituras. Tem um sincronismo da letra e o texto com os quadrinhos, e alguns movimentos de transição foram adicionados. Vamos dar uma olhada na obra. Não resolve nada. Sim, são os tubarões voadores. Eles surgem repentinamente. Tubarões voadores! Sua caixa craniana, esculpida num único pedaço cartilaginoso, forma uma estrutura poderosamente sólida. Qualquer movimento os atrai. De nada adianta fugir. Estes são os... Não! A minha filha, não! A minha filha! Por isso, feche portas e janelas, Joãozinho! Não adianta nada deixar a janela apenas entreaberta! As janelas devem ter grades! E as portas, trancas! As trancas, cadeados! E os cadeados, fechos de segurança! Pois, no coração do prudente, descansa a sabedoria! Veja que interessante aqui, né? Na obra original você coloca o LP na vitrola, né, na picape, pega o encarte com quadrinho, melhor dizendo, arte sequenciada, né?
como propõe o Will Wise, né? E vai acompanhando. Mas necessariamente você não vai estar em sincronismo perfeito, porque pode haver uma defasagem entre o olho e o ouvido. Você pode voltar para um quadrinho para confirmar o que foi narrado no áudio ou ler em outra ordem. Isso possibilita diversas leituras do trabalho. Diferente de um filme ou clipe onde tudo já está fixo. Talvez daí que a gente se aproxime um pouco do visual music. Além do que você pode ouvir a faixa sem história em quadrinho e imaginar seus próprios tubarões. Ou ler a história e criar sua própria música também, né? Embora a ilustração seja em preto e branco, monocromático, é só a capa que é colorida, né? A música é polifônica, multitimbral. E o Arrigo, na época, usou e abusou da técnica do dodecafonismo, né? Do Schoenberg, Weber, Alban Berg, que eram técnicas que viriam justamente propor uma nova forma de harmonização. Aqui na música temos diferentes fórmulas de compassos regulares que dilatam ou comprimem o tempo real, psicológico, né? As fórmulas regulares sugerem divisões cronológicas de tempo. Pulso regular dá uma ideia de continuidade, os irregulares propõem uma fragmentação desse relógio. Isso sem contar as mudanças de andamento. Então tem a questão também da repetição, né? Nos quadrinhos você tem isso, né? Se você observar o que repete, são os prédios, né? As edificações, as cidades. Agora, lembrando que em 84 ainda estávamos debaixo de uma ditadura, e logo viria direta já em 85, né? Então temos aí agora essa atualidade do tempo, né? Se você imaginar que só trancando as portas não adianta deixar a janela, né, ou agora a máscara baixada você poderá se contaminar. Se formos fazer um paralelo hoje, e um líder afirmasse que esses tubarões não passam de sardinhas, tilápias, ou que existe um spray que espanta tubarões, provavelmente você já estaria sem a sua cabeça ou dilacerado, né? E daí dá para observar também que os tubarões nunca estão acima dos prédios, né? Eles flutuam entre a cidade. Isso dá um enfoque muito interessante. Daria para avançar também a gente falar um pouco da tipologia, ou pegar o próprio grafismo, né, como uma partitura, história em quadrinho como uma partitura, porque elementos da linguagem sonora como ritmo, andamento, intensidade, duração, pausa, texturas também fazem parte da ilustração. Para finalizar, vou ressaltar aqui duas citações na letra. Pânico não resolve nada. Para mim, me remete na máxima Não Entre em Pânico, do Diário do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Preciso perguntar para o Arrigo se isso foi intencional. E a música encerra com um provérbio, versículo 33, capítulo 14. Pois no coração do prudente descansa a sabedoria. Aí eu fui procurar por isso e encontrei a continuação, né? Mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. É isso, pessoal. Passo agora a palavra para o Marcos Bastos. Vamos em frente. Eu vou apresentar uma obra brasileira que ela permite concretizar e até mesmo ampliar o conceito de visual music, né? E é o aparelho cinecromático do Abraham Palatinic. O Abraham Palatinic, ele cria os seus aparelhos cinecromáticos em 1949. E ele pode ser entendido como um dos pontos altos da poética ao viva, no sentido ampliado, que passou a existir com o surgimento das lúmias do Thomas Wilfred, né? Que faz com que a gente entenda a ideia de visual music para além do palco e das manifestações de órgãos de cor que existiam inicialmente, né? E as lúmias, elas eram composições silenciosas, né, o que tem uma consequência importante para pensar o conceito. A música visual, ela acontece pela ligação estrutural da imagem com comportamentos associados ao som, como a duração, o ritmo, a pulsação e o contraponto. Eles podem acontecer apenas no plano visual, com imagens abstratas que exploram essas relações entre as cores, formas e texturas que a compõem. O som é estrutural e não precisa estar presente como um elemento audível.
primeiro aparelho cinecromático, de 1949, recebe uma menção honrosa pelo júri da primeira Bienal Internacional de São Paulo em 1951. Segundo o verbete de Tatiana Guerra e Daisy Piscinini no projeto MAC Virtual, o aparelho cinecromático é uma caixa que possui em seu interior lâmpadas e telas coloridas que se movimentam acionados por motores. Este mecanismo gera para o espectador uma série de imagens de luz e cor em movimento, vistas através de uma superfície semi-transparente. Vou avançar um pouco aqui. Aqui temos imagens aqui do aparelho cinecromático. As composições produzidas pelos aparelhos cinecromáticos são marcantes por acrescentarem a dimensão do tempo à pintura. São formas orgânicas que destoam da geometria predominante na arte brasileira da época. Adotando uma paleta de cores ampla, essas obras de Palatinic desdobram-se em composições cuja principal característica é a progressão de formas circulares e ovais por um espaço cromático. Ao contrário de boa parte da visual music, as obras de Palatinic não foram concebidas para o improviso ao vivo ou como filme abstratos para serem exibidos em salas de cinema. As obras ao vivo exploram em geral essas duas possibilidades, ou a presença em cena ou o desdobramento na tela, né? E o aparelho cinecromático ele desafia esta divisão, ampliando seu entendimento para além da categoria de arte cenética na qual normalmente é inserida. A obra revela-se um híbrido das duas possibilidades, pois expande o escopo de intervenções esperadas em uma tela, todavia por meio de um repertório, por um lado, inovador no circuito das artes plásticas, e por outro que recupera experiências como as de Wilfred com seu clavilux. Nesse sentido, obras como o aparelho cinecromático são importantes para se entender como estas hibridizações foram acontecendo ao longo do século XX, no campo de intersecções entre a arte e o audiovisual. Bom, eu queria agradecer e eu passo a palavra ao Rodrigo Gontijo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre um trabalho do Ivan Cardoso chamado Hi-Fi. E o Ivan Cardoso, para quem não conhece, ele tem diversos trabalhos realizados dentro do âmbito do cinema experimental. Ele que já fez filmes com bilheteria de mais de 1 milhão de espectadores, como As Sete Vampiras, em 86, ele desenvolve também, em paralelo a esse cinema comercial, de ficção, várias experimentações que começaram lá atrás, com as cotidianas Kodaks, que consistia em ações encenadas diante da sua câmera Super 8, que, de maneira performativa, ele abordava o próprio entorno. E aí, com seus filmes em Super 8, ele começa a se tornar uma pessoa bastante conhecida entre os poetas malditos. Ele foi figurinha carimbada da coluna Super Frente Super 8, do Ali Salomão, no Correio da Manhã, e também da coluna Geleia Geral, do Torquato Neto, no jornal Última Hora. E foi com o Torquato que o Ivan vai filmar o Nosferatu do Brasil em 71. Ele tinha só 19 anos. O Torquato virou um vampiro cabeludo que perambulava em plena luz do dia pelas praias brasileiras tomando água de coco, enquanto procurava a sua próxima vítima num sol de 40 graus. Tudo bem diferente lá do Nosferatu do Murnau. Num determinado momento do filme, a gente lê numa cartela a frase: onde se vê dia, veja-se noite. O texto ele foi inspirado na poesia concreta do Afonso Ávila, onde num poema ele diz: onde se vê isso, veja-se aquilo. E com a visibilidade do Nosferatu, surge o convite para o Ivan participar de uma revista chamada Nave Louca, que foi idealizada pelo Torquato e pelo Ali, lançada em 74, dedicada à contracultura brasileira. O Cardoso ele compartilha ali naquela publicação algumas páginas
com o próprio Ali, com o Décio Pinhatari, com o Haroldo de Campos e com o Hélio Oiticica. E foi nessa publicação que ele conhece o Décio, o Haroldo e o Augusto. Em 79, o Ivan Cardoso ele realiza um documentário experimental ensaístico sobre o Hélio Oiticica chamado HO. E nele participaram seus parceiros de Nave Louca. O Haroldo de Campos escreveu os offs poéticos que foram lidos pelo Décio Pinhatari, com cenas performadas pelo próprio Oiticica e pelo Ali Salomão. Mais uma vez, seguindo os passos lá do Afonso Ávila, a gente lê nesse filme: onde se vê Monte Fuji, veja-se Morro da Mangueira. O filme ele é marcado por rupturas com a linguagem convencional do cinema e também com a fragmentação, que vai priorizar o mostrar ao invés do narrar. Além disso, o Ivan ele faz as primeiras interferências diretas na película. Nesse filme a gente vê essas experimentações onde ele interfere diretamente na película. E nesse filme a gente vê consolidar a marca desse cineasta experimental, que é caracterizada por uma documentalidade, ou seja, uma ideia, um estado ou uma situação de uma construção documental para além do documentário, permeado por elementos ensaísticos que vai se situar entre o documental, o cinema documental e o cinema experimental. E junto a isso, o Ivan Cardoso, ele também, em determinados momentos do trabalho, ele vai partir para abstrações imagéticas, com linhas, traços, pontos que vão vibrar, cintilar e se movimentar pela tela. E aí a gente vê essa marca desse cineasta experimental sendo construída e constituída. Vai ser lá no final dos anos 90 que o Ivan Cardoso, sempre próximo da poesia concreta, ele faz a foto da capa do CD Poesia é Risco, do Augusto de Campos, produzido e musicado pelo Cid Campos, e quando ele ouviu esse trabalho, ele ficou maravilhado com o resultado e ele resolve fazer um filme nas suas próprias palavras, abre aspas, um cine-poema pop concreto para cinecubistas, fecha aspas. Eu vou pedir para o Marcos rodar o primeiro trecho e aí eu vou comentando. A gente vai ver nesse filme chamado Hi-Fi, de 1999, várias interferências diretas na película. Ele ali, munido de tesoura e estilete, ele vai começar a interferir diretamente na película. A gente vai ver trechos do Cidadão Kane, a gente vai ver trechos do Entreact, e junto a isso, a gente vai ver imagens inéditas que o próprio Ivan fez em Super 8 e 16mm, misturadas também com imagens de filmes realizados por ele anteriormente. Vão ser 8 minutos de duração, onde a imagem inicial do filme já sugere o que vai vir pela frente. É uma montanha-russa de acontecimentos sonoros e visuais. Como a gente acabou de ver, a gente vai ter a presença do Satã, que era o ex-guarda-costas do Mojica e também ator dos filmes dele, mostrando os músculos, depois a cabeça do Augusto sobreposta a imagens giratórias em alta velocidade, que lembra a roda do cinema anêmico do Duchamp. A palavra hi-fi, ela vai cintilar de várias maneiras na tela, né? Nessa forma de poesia concreta, com riscos sobre a película e também negativadas sobre linhas brancas. A gente vai ver capas de livros do Augusto lampejar diante dos nossos olhos, a gente vai ver letras se sobrepor em velocidades estonteantes, a gente vai ver cenas de linhas que perambulam pela tela, intercalado com bolas, palavras e muitas imagens circulares. Aí a famosa imagem do Duchamp jogando xadrez junto com Man Ray. E num determinado momento, a gente vai ouvir o Augusto de Campos recitar: tudo está visto, tudo está dito, nada é perdido, nada é perfeito, eis o imprevisto. E são combinações imprevisíveis de imagens e sons que vai nos conduzir por esse cinepoema pop concreto que explode diante dos nossos olhos num jogo entre música e formas geométricas. O Augusto fala sobre seu poema bomba, e o que a gente assiste nesse curta, e como o próprio curta sugere, é um cinepoema bomba. Eu fiz uma entrevista com o Ivan Cardoso no final do ano passado, em novembro de 2020, onde ele conta um pouco sobre o seu processo criativo em relação a essas interferências que ele faz diretamente na película. Vou pedir para o Marcos rodar um trechinho dessa entrevista, por favor.
ser um pequeno produtor, nunca tive empregado que levasse meus filmes ou apanhasse meus filmes no laboratório. Eu sempre gostei, eu sou fotógrafo, eu gosto de ir ao laboratório, entendeu? Era sempre eu que ia, eu que mudava. E tinha pessoas mal-humoradas e tinha pessoas bem-humoradas, tinha pessoas que estavam dispostas a ensinar alguma coisa, eu não. Por acaso, eu tinha muito boa amizade com a montadora de negativo, que, por sua síndrome, é uma pessoa muito chata. Que ali, se errar um fotograma, fudeu, porque ela vai cortar o teu negativo, né? Então, o que eu fazia era inclassificável para essa mulher, né? Mas eu fui conseguindo discutir com o meu, me deu um vidro, tinha um tal de... Acho que era tetracloretileno, era um negócio lá que você, se jogar na tua roupa, fura a tua roupa. Se quiser sacanear o carro de alguém, é só jogar um pano com aquilo no carro, que tira a tinta. Era um solvente filha da puta para descolorir negativo, né? E também água sanitária. Todas as cenas estão verdes do filme porque eu joguei água sanitária. Então, eu fiquei uns 10 anos enlouquecido. Aí eu peguei todo, como eu guardava os materiais, eu tinha os copiões de todos os filmes. E eu comecei, eu desenhava, eu comprava ponta preta e ponta transparente e tal. Tem umas animações até que eu fico assim envergonhado. Eu fiz com letra 7, colando esse tipo de coisa aqui. Eu fico até encabulado de ter feito... Tá vendo? Um pouco mais para cima. Um pouco mais para cima. Aí, você ia colando isso, esses adesivos. Esses adesivos. Eu fico, hoje em dia eu fico até envergonhado de ter feito isso, porque eu percebo que é isso, entendeu? Mas as pessoas isso não percebem. Entendeu? Não percebe. Eu assisti, não percebi. E pedaços ali ficaram realmente maravilhosos. Aí fui fazendo de jeito diferente, fui tentando, tudo com uma caneta, uma tesoura que eu quebrei, e régua, fui aprendendo por mim mesmo, entendeu? Bom, a gente vai então para a cena final, para o epílogo do Hi-Fi. Eu vou pedir para o Marcos soltar o próximo vídeo e aí eu vou comentando alguns conceitos do filme. A gente vê que esse epílogo, ele abre com o poema Rever, né, do Augusto de Campos, escrito na pele de uma personagem. A partir daí, a gente não vai ter mais o registro de imagens câmeras. O que a gente vai ver vão ser intervenções diretas na película, mas assim como o vampiro do leste europeu que se esquentou em Copacabana, as imagens que a gente vê nos lembram, as imagens que nos lembram as cenas dos filmes abstratos de Fischler, Lelay e McLaren, elas possuem identidades próprias. Elas têm essa relação com esse cinema da visual music, mas também com identidades próprias que vão nessa cadência encher e esvaziar a tela numa dança realizada ao som dessa música vibrante e com essas poesias recitadas pelo próprio Augusto de Campos. Uma vez, ao se referir à obra do Ivan Cardoso, o Hélio de Sica escreveu o seguinte, abre aspas, não é a diluição no velho e vague, role novo, realismo, nem underground americano como querem insinuar. O sentido de humor paródia grotesco das situações e episódios são unicamente brasileiras. Fecha aspas. A gente pode pensar os curtas experimentais do Ivan Cardoso a partir das reflexões de Hans Richter, artista alemão, um dos precursores do cinema abstrato. O Richter, ele fala sobre a liberdade em dar forma aos pensamentos na tela, onde se apresenta uma ideia e não a representação de um acontecimento, num esforço de tornar visível o mundo invisível dos conceitos. E é isso que a gente vai ver em Hi-Fi. As imagens fílmicas partem para a ocupação do espaço do suporte. No caso, a película, assim como a poesia concreta, procura estruturar o texto de maneira visual na página em branco. Buscando por uma alta fidelidade à poesia dos irmãos Campos, o cinema matéria de Ivan Cardoso investiga a relação metadialógica da unidade rítmico-formal para se chegar a uma estrutura conteúdo. O Hi-Fi apresenta a beleza de cenas abstratas em conjunto com uma documentalidade,
que, como Hans Richter escreveu em 1955 no texto Uma Nova Forma Original de Arte, a informação salta livremente no espaço e no tempo, utilizando o que existe e o que se inventa, colocando-a em novas relações para finalmente se chegar a um estilo de tela. E aí a gente pode pensar o estilo de tela dos curtas-metragens experimentais do Ivan Cardoso a partir de uma definição do Décio Pinhatari, que uma vez disse, abre aspas, pelos labirintos do tempo, todo o cinema tende ao documentário. Ou seja, a obra experimental do Ivan Cardoso, abre aspas, nas palavras do Pinhatari, é um documentário de documentos de ficção e de lembranças de um paraíso que virou pó e fumo, fecha aspas. E que esse paraíso perdido nos convida a vivenciar estranhas, incomuns e inéditas experiências. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o Sérgio Basbaum. Boa, Rodrigo. Putz, esses filmes são incríveis, esses filmes do Ivan Cardoso. Se ele não estivesse no Brasil, tenho certeza que ele seria cultuado mundialmente pela qualidade experimental desses trabalhos. Bom, muito bem, vamos lá, pessoal. Olha só, para exercitar a força desse conceito de visual music na interpretação do audiovisual, eu escolhi também um filme inusitado, que é o filme do Glauber Rocha, que chama-se De Cavalcante de Glauber, ou Ninguém Assistiu ao Formidável Enterro de Sua Última Quimera, somente a ingratidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável. O Glauber Rocha rodou esse filme em 77, ele ganhou em 78 o prêmio especial do Júri de Cannes na categoria de curta. Então vou pedir para o Marcos soltar o filme, por favor, para a gente ver esse começo aí. Você vê que no começo ele vai comportado, né? Então, nesse filme, ele parte do enterro do pintor carioca Emiliano de Cavalcante, de seu audiovisual radicalmente experimental, combina 3 tipos de materiais. A voz, que não é exatamente um narrador. Título do filme: Ninguém assistirá ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, aquela pantera, foi a tua companheira inseparável. E as imagens documentais do velório, as pinturas, outros materiais e músicas. Aí, no caso, Vila Lobos, né? Que remete ao Rio de Janeiro. Filmagem causa espanto e irrita filha e amigos. Muito bem. Vejam que nesse comecinho, né, ele vai bem comportado, né, até que daqui a pouco ele vai começar uma polifonia alucinante aí, em que ele vai fazer uma remontagem, assim, como se fosse uma remontagem de um espelho estilhaçado no Brasil, desobedecendo as conexões naturalistas do material audiovisual e submetendo esse material progressivamente a todo tipo de remontagens, por cujas fissuras emerge uma força que um cara como Paul Zumthor, por exemplo, que trabalhou muito essa coisa da poética, não hesitaria a chamar de poética. Na verdade, é quase performática, né? E que estamos chamando aqui de polifonia audiovisual ou música visual. Então, uma construção que ordena o tempo em linhas autônomas ao modo da música e que flerta o tempo todo com a abstração, assim como no dizer do filme, de Cavalcante não era um realista, era um realista mágico. Glauber flerta o tempo todo com a plasticidade autônoma do audiovisual, como se as imagens fossem mero pretexto para uma apropriação de sons e imagens em seu caráter mais concreto e plástico. Então, se hoje a gente fala muito em decolonial, né, de inverter esse eixo que vem da Europa para cá, mas que, na verdade, da gente ir para lá, né, ou para o mundo, certamente essa última fase do Glauber, em que o pensamento se condensa em plasticidade audiovisual, constitui um símbolo da autonomia intelecto-criativa do artista brasileiro, um corpo a corpo vital com uma utopia de Brasil que hoje está totalmente desfigurada. Vamos ver mais um pedacinho aqui do Glauber. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora dá um close na cara dele. Barba por fazer, calça de casamento azul claro.
amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Corta! Agora dá um close na cara dele. Barba por fazer, calça de brim azul marinho, casaco azul claro, camisa esporte quadriculada, sapatos marrom. O cineasta Glauber Rocha está parado ao lado do caixão de Cavalcante no velório do Museu de Arte Moderna. Carioca de Cavalcante, é com a maior emoção que este também carioca te traz esta saudação. É de todo coração, poeta de Cavalcante, que este também poetante te faz esta sagração. Amigo de Cavalcante, amigo de muito instante, de muita situação, dos teus 13 lustros idos, 5 foram bem vividos na companhia constante deles também. Teu irmão. Muito bem. Você vê que a gente vai ver o Glauber aí se equilibrando, né, entre aquela coisa indexical, né, da imagem do cinema, a emoção que é afetada pelo mundo, e a autonomia plástica dessa imagem, né, essa coisa sensória colocada nesse triálogo não hierárquico em que imagem, voz e música se complementam num amálgama que é ao mesmo tempo estético, poético e político. Então aqui a gente sente toda a potência, a lucidez delirante e a liberdade dessa última fase do Glauber, descolado definitivamente das amarras racionalizantes do cinema narrativo, na direção desse cinema incategorizável. Divorciado das estéticas convencionais consagradas do cinema comercial, o Glauber se aventura em possibilidades de montagem não narrativas que não constroem espaço ou tempo, mas tão somente produzem choques eisensteinianos ininterruptos, como se fossem percussões visuais, né, que pontuam seu voo verbo audiovisual incansável. É uma aventura de 16 minutos de intensa plasticidade audiovisual, da qual resulta uma ideia de Brasil. Né, vamos ver mais um pedacinho aqui do Glauber e essa ideia de Brasil. Quantos amigos partiram? Quantos ainda partirão? Mestre pintor Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque, ou melhor, juntos bebemos champanhe, mescal, uísque, Paraty. Juntos rimos e choramos no México e em Paris. Quantas mulheres amamos, quantas Marias perdi, a muitas eu disse yes, a muitas disseste oui. Nos separamos de tantas, mas nunca nos separamos. Amigo de Cavalcante, a hora é grave, é inconstante. Tudo aquilo que prezamos, o povo, a arte, a cultura, vem sendo desfigurado pelos homens do passado, que por terror ao futuro optaram pela tortura. Poeta de Cavalcante, nossas coisas bem amadas, neste mesmo exato instante, estão sendo desfiguradas. Ai que lutar, Cavalcante, como queria Neruda. Por isso pinta, pintou, pinta, 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 pinta o ódio e pinta o amor. Com o sangue da tua tinta, pinta as mulheres de cor, na sua desgraça distinta, pinta o fruto e pinta a flor, pinta tudo que não minta, pinta o riso e pinta a dor, pinta sem abstracionismo, pinta a vida, pinta a dor no teu mágico realismo. Muito bem, né? Nem parece que o filme foi feito há mais de 40 anos, né? Porque essa desfiguração do Brasil, nós estamos vivendo ela atualmente, né? Bom, por que pensar esse filme como música visual? Para isso é preciso colocar alguns referenciais teóricos interessantes, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que ao optar por esse uso da montagem escancarada, essa montagem cheia de choques, né, que impõe isso ao espectador, esses choques, seja na imagem, seja na banda sonora, Glauber leva ao limite a noção de montagem por choque, como o Eisenstein teorizou. Ora, toda a teoria da montagem eisensteiniana é atravessada por metáforas da música, seja no âmbito do jogo polifônico de som e imagem, seja nas noções de tonal e atonal. Fragmentando por meio da edição inclemente do material, vedando a qualquer possibilidade de leitura convencional, Glauber arranca o fluxo audiovisual do seu ritmo e das suas sintaxes convencionais para se instalar na experiência. Mas depois, também é preciso ver que o filme está lotado, atravessado pela canção popular, né, que vai recontextualizando esse fluxo de voz glauberiano, o ritmo que a voz estabelece nesse diálogo contrapontístico com a imagem. Então, vejam, né, na semiótica da canção, do Luiz Tati, o Tati detecta e descreve de uma maneira incrível, né, a musicalidade implícita na palavra falada. Foi uma coisa, por exemplo, que o Hermeto Pascoal percebeu
quando ele harmonizou a seu modo samples da voz do narrador Osmar Santos, célebre pela sua participação na campanha das diretas já em 1980. Né? Vamos dar uma ouvidinha aí nesse... Ciscou pra lá, ciscou pra cá, enlouquece o seu povo, doutor! Ciscou pra lá, ciscou pra cá, enlouquece o seu povo, doutor! Então, né, o que o Glauber vai fazer com a edição que ele constrói, né, recortada, assim, toda violentando a naturalidade do material, né, e de um modo um pouco similar ao que fez o Hermeto, recortando a voz do locutor, ele vai arrebentar assim a própria linguagem verbal na síntese, na sua sintaxe, né, explodindo em cacos sonoros que são quase pura sonoridade. Olha só como é que vai esse Glauber som. Sou um gênio, um velho, uma glória nacional. Não enche o meu saco! Não me abandonar. Um grande sofrimento durante muito tempo roubou a minha paz. O carnaval que ela fez acabou. De Cavalcante, lírico, romântico, sensual, carioca principalmente, Frederico de Moraes. O Globo, quarta-feira, de nunca foi um realista. Emiliano de Cavalcante, que faleceu ontem, aos 79 anos, depois de longa enfermidade. A talvez Braque não bastasse ter sido o segundo, seu próprio deputado. Recentemente, aliás, se disse um realista. A talvez Picasso, a talvez Delacrimento. De não se deixar durante a arte brasileira, a talvez Gauguin, isso também não é. Os realizadores da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal em São Paulo, o que desarrumou definitivamente o edifício da arte acadêmica no Brasil. Muito bem, né? Então, nessa edição recortada e de um modo bem similar ao do Hermeto, né, a gente cai nesse lugar que a voz virou pura sonoridade. Então, eu tenho a impressão, né, e é o que eu gostaria de deixar aqui, é que o Glauber cria uma espécie de rap audiovisual super contemporâneo, cuja força visionária a gente ainda sente hoje, mais de 40 anos depois do filme realizado. Acho que com isso a gente completa aqui o nosso recado, né? Queria agradecer vocês que estão nos vendo, agradecer a produção da VX Lab, em nome aqui do grupo, né? E agradecer Dino, Rodrigo, Marcos, por a gente estar junto aqui fazendo esse programa e até, quem sabe, uma próxima em breve.